Como muitos de vocês devem se perguntar, mas como assim? Como ela se casou tantas vezes? Como que ela conseguiu casar com 3 americanos? Diferentes, em épocas diferentes, tá, gente? Pelo amor de Deus. E eu vou explicar nesse vídeo como aconteceu, por que aconteceu e todo o processo. Como que foi. Mas, bora lá pra introdução. Olá, meu nome é Letícia e bem-vindos ao Letícia Sem Roteiros. Porque a vida não precisa de roteiros, a gente vive ela como ela é. Por que eu me casei tantas vezes? Vamos começar com isso. Eu me casei muito cedo. Eu me casei com 16 anos. Eu engravidei da minha filha mais velha aos 15 anos. Fiz parte dessa de uma grande estatística entre as meninas adolescentes. Ok? E não, gente, não foi por falta de informação, não foi por falta de conversa com a minha mãe, não foi por burrice mesmo, ok? Não tenho problema nenhum de falar que foi por burrice. Minha mãe não me obrigou a casar, eu e o pai da minha filha que decidimos assim, então, casar e dar um lar pra nossa filha. Meu casamento não durou muito, até porque a gente não tinha maturidade, né? Pra poder viver um casamento e constituir uma família, sabe? Os nossos objetivos de vida eram, assim, bem diferentes, né? Mas, no meio de tudo isso, nasceu a minha riqueza, que eu tenho. Eu amo muito a minha filha, um ser humano maravilhoso, uma menina fantástica, uma mãe fantástica. E aí nasceu a minha menina mais velha, a Raquel. Esse casamento, ele durou 3 anos. Com 19 anos, devido a vários problemas, assim, de incompatibilidade, nós nos separamos. Quer dizer, eu me separei. Porque eu sou uma pessoa assim, se aquilo não tá bom pra mim, se aquele ambiente não tá bom pra mim, se aquilo não tá sendo saudável pra mim, eu não tenho problema nenhum de sair, sabe, e começar tudo de novo. Não tem problema nenhum. Eu acho que é por isso que eu me casei tantas vezes. E aí, nós nos separamos. Eu fui morar com a minha mãe. Levei Raquel comigo. Raquel não ficava comigo, gente. É muito difícil de falar isso. Mas infelizmente. Muitas pessoas vão julgar e falar assim, mas como? Não, ela não ficava comigo. Porque quando eu trabalhava, ela ficava mais com a minha sogra. E a minha sogra, e às vezes eu chegava do trabalho tarde. Ela tava dormindo. E aí minha sogra falava assim, ela vai ter que vir amanhã cedo. Eu morava lá do lado da casa dela. Ela vai ter que vir amanhã cedo. Já deixa ela dormindo aí. E aí ela ficava ali. E a Raquel era o nenenzinho da casa. Tipo assim, era o xodó da casa. Tanto da avó, da bisavó e todo mundo lá. A Raquel era o xodózinho deles. O que acontece? Então ela foi ficando. Quando eu me divorciei, a minha Raquel não ficava mais comigo. Eu levei ela para poder ir comigo. Eu fiquei um tempo na casa da minha mãe. Ela chorava a noite inteira, de várias vezes eu ter que ligar pro pai dela e pedir ele para poder ir buscar ela no meio da noite, porque ela não deixava ninguém dormir, ela chorava a noite inteira. E aí foi indo, aí ela passava, aí foi assim, como eu tinha que trabalhar e não tinha com quem ficar com quem ela ficar, e ela ficava com a avó dela, sempre ficou, porque da única vez que eu tentei colocar a Raquel numa creche não deu certo. E eu sabia que ali com a avó ela tava sendo muito bem tratada, sabe? Ela ficava durante a semana com o pai e a avó e no final de semana comigo. Mas isso foi acabando, foi dificultando e ela acabou não ficando. E aí quando eu mudei pra longe, né, que eu finalmente consegui me reerguer e consegui alugar um lugar pra mim e mudar lá da casa da minha mãe, ela continuou morando com a avó dela. Ela morava com o pai morava ela morava com a avó, o pai morava com a avó, então ela ficou com eles. Ok? E ela vinha para poder ficar comigo nos finais de semana. Mas daí eu me separei do pai dela e fui viver a minha vida em busca dos meus sonhos. Eu sempre sonhei muito grande. Eu nunca quis ficar no mesmo lugar, viver as mesmas experiências no ambiente que eu estava vivendo, que eu vivia, ali que eu cresci. Não estou falando sobre a minha mãe, ok?
trabalhei muito, trabalhei, e naquela época eu não queria, assim, falei, não, chega, não vou namorar com ninguém, não vou me envolver com ninguém, e vou trabalhar e vou conquistar a minha vida e a minha carreira e os meus sonhos. Então, eu trabalhei em vários lugares e conheci, 5 anos depois que eu me separei, eu conheci o pai do meu filho. A gente não chegou a se casar, apesar de que ele já me pediu em casamento várias vezes e eu não queria. Nós chegamos a morar junto por um tempo e tal, e 8 anos depois nasceu o Nicolas. E eu sempre muito em busca dos meus objetivos, dos meus sonhos, de conquistar as coisas e tudo mais. Aí teve uma época que uma amiga minha falou pra mim de um site de relacionamento de pessoas que moravam fora, tá? De brasileiros com estrangeiros. Eu falei assim, ok, não que eu tô buscando relacionamento, mas seria uma parte boa, porque na época eu tava fazendo um curso de inglês. Seria legal eu interagir, porque eu iria praticar o meu inglês. E aí ela me inscreveu. Ela falou, você tá muito sozinha, você tem que arrumar um namorado. Eu falei, tem homem nesse mundo aqui pra mim não, porque esses homens tudo... Ela falou, não, vamos colocar você no site. E ela foi e me colocou nesse site de relacionamento. O nome desse site é Brasil Cube. Ela me inscreveu e eu fiquei um tempão sem sequer mexer naquele website. Mas aí depois de um tempo, do nada, eu tava assim uma noite sozinha lá dentro de casa. Eu peguei e falei, vou entrar nesse site. E aí eu comecei a conversar com as pessoas e eu vi que tinha um monte de gente que já tinha me mandado mensagem e eu não tinha respondido, ok? E aí eu comecei a conversar com várias pessoas. Eu conversei com várias, e dessas várias pessoas que eu conversei, 3 delas vieram para poder me conhecer pessoalmente no Brasil, mas vieram, conectou e tal. E eu conheci o pai da minha filha. Do tempo dele ir pro Brasil até... Desde que a gente começou a conversar, levou 6 meses. Nós conversamos durante 6 meses, a gente conversava quase todos os dias, praticamente. Até que o dia que ele veio pro Brasil. Nisso que ele foi pro Brasil me conhecer, chegou lá, nos encontramos e tal. E nisso eu já tava sentindo uma coisa assim especial por ele, porque eu gostava muito da conversa dele e tal. Mulher caindo em conversa de homem, né? Gente. A gente eu era nova ainda, tá? Eu não tinha aquela experiência de vida. Por mais que eu casei cedo, eu não tinha ainda aquela experiência de vida. Hoje em dia eu sei que a gente só adquire experiência de vida mesmo depois dos nossos 30 e tantos anos. Nós conversamos e tal, ele veio no segundo dia que ele estava lá no Brasil, ele me pediu em casamento. Falei, ai, Jesus da glória. Aí eu falei assim, ok, vamos ver o que isso vai dar. Nisso, nós fomos no shopping, e olha que não foi nada planejado, porque ele nem aliança ele tinha trago, nem nada, tá? Nós fomos no shopping, ele comprou a aliança, nós fomos com os amigos numa danceteria, e fizemos o noivado lá e tal. Nem minha família tava lá, ninguém, nada, só as pessoas que eu conhecia lá no Rio e tal. E aí ele foi pra lá, embora, ele falou assim, olha, eu vou embora hoje, mas eu vou levar você comigo, tá? Você quer ir? Eu falei, sim, a gente vai conversando sobre isso, e ver quais são as possibilidades, como que vai ser e tal, porque nesse momento, eu tô num momento bom na minha vida aqui, e eu não tenho intenção de sair daqui, não. Ficamos nesse relacionamento à distância, e ele vinha no Brasil de vez em quando pra poder me ver. Então, nesse de vez em quando pra poder me ver, eu engravidei de Valentina. Ai, como eu fiquei desesperada. Eu falei assim, tá bom, eu vou. Essa parte da gravidez e de todas as emoções e de tudo que eu, sabe? Porque demorou um tempo para poder eu aceitar essa gravidez. E aí ele começou a fazer o meu processo de visto de noiva para poder ir para lá. Eu falei, pode começar o processo, só que tem o seguinte, eu vou querer ter um neném aqui, porque é perto da minha família. Mas eu falei com ele que era perto da minha família, mas a verdade é porque eu queria fazer a minha ligadura de trompas. Eu não queria mais ter filho. Ele falou, tudo bem. Aí ele foi e fez o processo. Eu tive Valentina no Brasil. Quando Valentina nasceu, ele veio, registrou Valentina. Nós registramos a Valentina no consulado americano para poder pegar a documentação americana dela. Logo em seguida, o processo terminou de visto de noiva, né? Que ele leva
um ano mais ou menos, nós pegamos e fomos, em 2008, eu vim pra cá a primeira vez no processo de noiva com o pai da minha filha. Pra quem não sabe, né, mas muita gente sabe, o processo de noiva, você chega aqui como noiva, você tem que ter 3 meses para poder casar. Ou você casa em 3 meses ou você vai embora. E aí nós casamos, no finalzinho desses 3 meses, mas desses 3 meses foi um tempo bem conturbado, porque foi daí que eu comecei a conhecer quem ele era de verdade. Só que eu queria dar um lá pra minha filha, porque eu já estava criando o Nicolas longe do pai. E eu estava criando longe do pai por escolha minha, não era por escolha do pai de Nicolas. Eu fui lutando para poder dar um lar para minha filha e no meio de tanta tribulação. Nós casamos e aí começou alguns episódios não agradáveis dentro desse casamento. Eu não vou citar e eu não vou falar muito sobre, porque isso envolve a minha caçula, que é filha desse genitor. E isso mexe muito com as emoções dela. Isso é algo que não deixou ela ter um bom relacionamento com o próprio genitor, porque ela ficou com isso na cabeça. E eu não posso falar exatamente o que é, mas eu vou falar aqui coisas relacionadas à Lei Maria da Penha. Então aconteceram 3 episódios. Ela era muito pequenininha, ela não lembrava e ela não sabia de nada disso. Quem vivenciou isso junto comigo foi o meu filho. Nicolas tinha 4 anos na época, mas ele vivenciou tudo e ele nunca esqueceu. E ela só ficou sabendo disso depois de anos, porque ela um dia defendendo o próprio genitor, meu filho falou: se você não defende ele não, porque ele fez isso com a nossa mãe. E eu até falei assim: meu filho, você não deveria, eu não queria falar isso pra ela. Ele falou: não, mãe, ela precisa saber. E ele sempre foi uma criança muito madura. Aconteceram alguns episódios. No primeiro episódio eu falei: eu quero ir embora. E ele falou assim: você pode até ir embora, mas a minha filha você não leva. Eu ia deixar minha filha pra trás? Jamais. E aí eu comecei a arquitetar na minha mente. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu comecei a arquitetar uma estratégia de saída daquele relacionamento e ir embora para minha casa. Existem leis aqui que protegem a mulher que sofre esse tipo de coisa? Sim, existe. Mas naquela época, gente, até me falaram, mas eu só queria saber de ir embora para minha casa e eu queria só ficar perto da minha família. Ele iria complicar as coisas para mim e eu não iria deixar minha filha para trás, jamais. E dentro desse tempo aconteceram mais outros episódios e eu cada vez mais tinha certeza que eu queria ir embora. Chegou a acontecer umas 3 vezes. Na 3ª vez, eu chamei a polícia. Ai, deu mó babado, gente. No final da história, até a mãe dele ficou contra mim. Aí que eu me senti mais assim, mais o cocô do cavalo do bandido mesmo. Se uma outra mulher não consegue simpatizar com o que eu tô passando, você acha que o filho dela ia fazer? Não, jamais. Aí nessa mesma época, a minha avó, ela teve embolia pulmonar e ela ficou hospitalizada. E nessa mesma época foi quando meu pai começou a ter problemas na saúde dele, começou a ser hospitalizado constantemente, né? Meu pai hoje é falecido há muito tempo, mas até a data do falecimento dele, ele ficou muito entre hospital, casa, hospital. Eles ficaram doentes e eu falei assim: eu preciso ir ver meu pai e minha avó. E se alguma coisa acontecer com eles e eu estiver aqui, eu nunca vou me perdoar. E nisso eu tava no meio do processo para poder fazer o ajustamento de status de noiva para esposa. Ele falou: mas eu não sei se você pode sair do país. Aí eu falei assim: então liga para lá, para imigração, e pergunta se eu posso sair do país. Aí eles falaram que eu poderia sair, eu só iria ter que assinar uma carta de reentro e visa e tudo mais, mas que eu poderia ir e voltar depois de 3 meses, que é o período do processo dessa carta. Ele falou: então tá, então vai. Aí eu peguei e comprei passagem. Entendeu? Eu nem usei o dinheiro dele pra comprar passagem. Eu usei o que eu tinha guardado e comprei passagem só de ida. Ele não sabia que eu tinha comprado passagem. E meti meu pé pro Brasil. Tipo assim, fazendo a egípcia de que tava tudo bem, sabe? Aí depois de uns 2 meses, esse papel dessa carta ficou pronto. E precisava da minha assinatura. E ele mandou pra mim assinar e eu falei que não ia assinar. Falei que eu não ia assinar e que eu não ia voltar. Ele: mas como você não vai voltar? Oh, gente,
Não deu um mês, esse homem bateu lá em casa. Uma dramaturgia total e tal, e eu falei... Só que ele sabia que ele não podia nem levantar a voz pra mim ali, né? Porque a minha família é muito, muito, muito... Quando eu falo muito, é muito com M maiúsculo, protetora. Ele viu que não tinha jeito. Ele não tinha como levar a minha filha, porque minha filha nasceu no Brasil. Ela é a brasileira com cidadania americana. Então, quem controla ela é o Brasil. Ele não podia pegar a minha filha. E aí, mas mesmo assim, ele não desistiu. Ele achou que fosse coisa só do momento e ficou ali ainda por muito tempo. Aí ficou meio tempo, mas aí depois no final, meio que aceitou, mas não aceitou. Depois de uns 3 anos, eu já não morava mais em Vitória, depois de um tempo. Eu falei assim, gente, eu tentava arrumar emprego para poder trabalhar, cuidar dos meus filhos sozinha. E eu não conseguia emprego. Até que eu consegui emprego, eu falei assim, eu vou embora de novo pro Rio, porque lá eu consigo mais emprego mais fácil. Eu tinha uma amiga que morava lá. Ela falou, vem, você fica aqui em casa. Depois que você conseguir alguma coisa, você busca suas crianças. Eu falei assim, é mesmo. Aí eu fui, deixei minhas crianças com a minha mãe, 2 meses. Fui, consegui emprego, aluguei casa. Depois busquei meus filhos. E dessa época que eu tava morando no Rio, uma menina me abordou na rua e me chamou pra poder dançar no grupo dela de funk, ser dançarina. Ela falou, nossa, você parece com a Mulher Melancia. Gente, eu tô marbeca. Participei de videoclipes, dancei pra outros MCs e tudo mais. Mas isso aí era só mais no final de semana, ok? Aí, nessa coisa da dançarina, a gente tinha que fazer uma sessão de fotos no final de semana. E aí a minha amiga falou bem assim, amiga, vamos tomar um sol pra gente preparar pra nossa sessão de fotos. Eu falei, amiga, não posso não. Aí eu falei assim, mas eu posso depois do trabalho. Nós pegamos e fomos pra praia. Eu falei, amiga, eu vou dormir, porque eu acordei muito cedo pra ir trabalhar. Eu vou dormir aqui, você vigia nossas coisas. E aí eu fiquei lá. Daqui a pouco tô vendo o gringo falando com a minha amiga, pedindo pra tirar foto dela e ela xingando o gringo todinho. Ela não sabia inglês, ela xingando o gringo todinho. Oh, gente, ficou o gringo todinho. Aí ele pegou e ficou assim meio... E eu já falava bem o inglês. Eu falei com ele, me desculpa, a minha amiga não fala inglês e tal. Você chega assim pedindo pra tirar foto, ela não tá nem entendendo que você tá pedindo pra poder tirar foto. Aí eu fui traduzir pra minha amiga e falou, você fala inglês? Eu falei, falo um pouquinho. Ele falou assim, não, você fala bastante. Aí eu falei assim, eu já morei lá no seu país e você fala bem caipira, né, de onde que você é? Ele, eu sou de Ohio e tal, não sei o que. Começou a conversar. Aí a minha amiga, falei com a minha amiga que ele queria tirar foto, aí ela falou assim, tá bom, pode tirar. Aí tirou foto dela e tal. E aí ele falou que ele era de Ohio e falou, posso sentar aqui com vocês? Aí eu falei, pode puxar a cadeira aí, aluga a cadeira e pode sentar aí. E aí ele pediu uma cerveja e começou a conversar, falou que ele tava de férias e tal, falou do trabalho dele, que era a primeira vez dele lá e tal. Nós conversamos e papapá. Aí no final da conversa ele falou assim, eu queria te levar pra jantar, você aceita? Eu falei assim, olha, eu não tenho como aceitar esse convite seu agora. E isso era uma quarta-feira, gente. Mas na sexta eu posso, porque no sábado eu tô de folga. Eu só tinha a sessão de foto, e a sessão de foto no sábado era tarde. Não tinha problema eu sair. Porque se é uma coisa que eu preservo na minha vida, é o meu sono. Aí eu falei bem assim, aí eu fui dar meu número de telefone pra ele. E falei bem assim, você entra em contato comigo. Na sexta-feira a gente pode jantar. Quando foi na sexta-feira, e essa é a diferença, gente. Estrangeiro do brasileiro, ele foi pensar logo em me chamar pra jantar. Ele foi, pegou, e quando foi na sexta-feira de manhã, ele entrou em contato comigo e falou assim, que horas que vai ser o nosso jantar? Eu só sei que eu cheguei em casa na sexta-feira à tarde e fui tirar um cochilo pra poder depois me arrumar e sair. Meu filho, perdi o horário pra poder ir. Ele falou que ia me esperar em tal lugar e acordei tarde e fui. Cheguei lá e tava lá sentadinho, esperando eu. Os amigos dele todos zoando a cara dele, falando que eu não ia aparecer, que ele tava me esperando à toa, que eu tinha dado um golpe nele, mentido pra ele, um golpe assim, mentido, né, gente? Pra ele e tal. E aí eu peguei, que eu não iria aparecer. E eu apareci, cheguei lá quase 11 horas da noite. Abafa o caso. Aí nós fomos no jantar e tal, não sei o quê. Aí ele perguntou se ele podia passar o final de semana comigo e tal, pra poder me levar pra passear, ou eu levar ele pra passear, mostrar os lugares lá pra ele. Eu falei, tá bom, nós passamos. Final de semana eu levei ele pra passear e tal, levei ele nos pontos turísticos, levei ele no baile da Rocinha de favela.
baile funk. Levei. Oh, ficou igual o pinto no lixo, gringo. Depois que ele foi embora, ele falou comigo que ele queria manter contato comigo. E nisso nós mantemos contato. Ele falou bem assim, que ele queria voltar de 3 em 3 meses para poder me ver. Nisso que ele voltou de 3 em 3 meses para poder me ver, ele realmente voltou. Nós começamos a namorar, começamos um relacionamento à distância, namorar e tal, não sei o que, não sei o que. Aí teve uma época desse tempo que ele falou bem assim, eu quero cuidar de você e tal, não sei o quê. Eu falei assim, tá bom, vamos ver. Falar até papagaio fala. Então vamos ver como é que vai ser. Eu falei assim, só que tem o seguinte, se um dia você decidir ficar comigo mesmo de verdade, eu não volto pro seu país. Eu tive uma péssima experiência lá e eu não quero voltar pra lá. Eu tô muito bem aqui. Aí ele, não tem problema não. E ele era bem mais velho que eu, ele tava perto de se aposentar. Ele era 20 anos mais velho que eu. Sim, eu gosto de boy, de beleza duvidosa e idade duvidosa também. Nunca me identifiquei com pessoa mais nova ou da mesma idade que eu. Direito não, tá? Aí nós ficamos assim, e aí depois de 2 anos, ele se aposentou e foi morar lá no Brasil comigo. Até aí nós não éramos casados. Mas, para poder ele ficar no Brasil além dos 180 dias por ano, eu iria ter que casar com ele. E eu não queria, gente. Aí eu falei assim, vamos fazer um processo de união estável e tentar uma união estável. Tentamos um processo de união estável e a Polícia Federal, que faz o processo do RNE, que é a identidade de residência do estrangeiro no Brasil, não aceitou. E aí nós tivemos que dar entrada no casamento. Nisso que o processo de casamento tava correndo, ele teve que sair do país para poder depois esperar virar o ano para poder depois ele entrar de novo. E aí quando ele entrou de novo, nós fomos lá e casamos. No civil mesmo, coisa normal. Eu nunca tive essa coisa de casamento, tanto que eu casei no civil normal. De manhã, depois que nós terminamos de casar, eu fui pra dar um rolê com as minhas amigas, que foram minhas testemunhas, e ele ficou em casa tomando a cervejinha dele, fumando o charuto dele. Depois de 3 anos, 3 anos e meio juntos, ele morando no Brasil, ele falou bem assim, eu queria ir embora para os Estados Unidos, e eu acho que vai ser melhor para a educação das crianças e tal, não sei o quê. 3 anos e meio morando com a mesma pessoa e tal, convivendo debaixo do mesmo pé todo dia, eu falei assim, tá bom, então eu vou. Acreditava que ele não ia fazer nenhum mal pra mim. E que ele não iria mudar quando a gente chegasse aqui. Doce ilusão. Então se você tá querendo um gringo pra você, a minha sugestão, porque uma coisa é eles no nosso país, outra coisa é eles aqui no país deles, tá? Só vou avisando isso. E isso eu tenho lugar de fala. Porque eu já passei por essa experiência 2 vezes de eu morar no meu país, ser uma coisa e chegar aqui e ser outra totalmente diferente. Mas isso não foi o que me fez largar ele não, tá? Depois que nós viemos pra cá, já com o tempo aqui, uma boa alma me contou que ele, na verdade, antes dele sair comigo do país e me trazer de volta pra cá, ele tinha uma galera de rapariga lá, no meu bairro, na minha rua. Eu falei, meu Deus, não acredito. Só que aí eu sou tipo assim, eu preciso ver pra crer. Então eu comecei a investigar. Aí no meio dessa investigação, eu troquei o telefone dele, que era assim, lá em casa as dívidas sempre, lá era dividida, né? E eu que pagava as contas de telefone de todo mundo. E aí eu troquei o telefone dele. No que eu fui configurar o telefone dele, eu fui lá e coloquei a minha digital, sem ele saber. Eu falei, vamos descobrir esse babado aí agora. Ô, gente, uma galera. Descobri até que quando ele falava que ele tinha que vir pra cá para poder buscar a medicação dele, que eram medicações que eu podia comprar na farmácia no Brasil, que era de diabetes e colesterol alto, que ele tinha que vir buscar a medicação dele, que ele vinha de 4 em 4 meses. De vez em quando ele arrumava umas viagens para casa do irmão, que morava na roça, que não tinha internet. Era as raparigas daqui. Aí eu falei assim, não quero e tal. Aí quando eu tive tudo, o print de tudo, eu joguei tudo na cara dele. Falei, é assim. E aí eu joguei os prints, coisa tudo. Com a característica de todo narcisista ele errou por culpa sua. Eu só fiz
porque você não faz isso, porque você não cumpriu o seu papel de mulher, e porque você não sei o quê, porque você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é o papel do narcisista, ok? E aí eu peguei e falei assim, não, se eu não tava cumprindo, ao seu ver, se eu não estava cumprindo meu papel de esposa, por que você não me largou então? Vem querer fazer essa palhaçada comigo. E aí eu peguei e falei, não, eu não quero mais saber de você. Saí do nosso quarto, fiquei no quarto do meu filho. Aí foi que começou ele fazer as coisas ruins comigo dentro de casa. Esconder as minhas coisas, esconder o controle remoto da garagem para me estacionar meu carro na neve, não estacionar meu carro na garagem. Entre várias coisas. Gente, eu não vou citar tudo aqui porque não vale a pena. Teve até uns dias depois, antes dele começar a fazer essas coisas de malvadeza, assim, essas coisas, um tempo depois, que eu falei assim, ok, eu vou te dar uma nova chance. Só que quando eu vou te dar uma nova chance, nós vamos resolver essa situação e você vai ligar para essa mulher, porque é uma específica, gente, até mensagem para poder lhe mandar dinheiro, comprar presente para filha dela, isso, aquilo, outro, programação de viagem dele ir lá ver ela. E o pior, nesse tempo todo, até eu descobrir, ele foi várias vezes pro Brasil com a desculpa de vigiar, de ver como é que tava a nossa casa. A nossa não, a minha casa, porque aquilo sempre foi minha casa. E ficava lá mês. E eu de boa. Não desconfiei de nada. Muito burra eu, né? E numa dessas viagens, ele até pra shopping, pra poder levar, pra poder passear, pra poder coisar e curtir, foram. Descobri isso tudo na mensagem, entre eles, trocando um com um e outro. Descobri até, tipo assim, que eles nem sabiam, eles estavam tentando descobrir quem é que me contou. E vieram com várias sugestões mirabolosas. Porque a intenção deles era me enganar. Eu não sei até quando, mas ele era me enganar. Porque ele também não queria largar de mim. Ele queria manter a esposa troféu e mais a rapariga troféu. Aí eu falei com ele que a gente ia tentar se acertar, mas que ele ia ter que ligar pra essa mulher aí na minha frente, resolver as coisas e falar com ela que tava tudo acabado e que não ia mais acontecer e realmente não fazer. Filho, se você perdoar um chifre, você vai ter que perdoar chifre por resto da sua vida. Aprende essa, take notes. Aí eu fui trabalhar, quando eu voltei, pra poder a gente ligar pra mulher, pra rapariga. Eu liguei do telefone dele, nada de atender. Liguei do meu telefone, nada de atender. Peguei o telefone da minha filha, nada de atender. E nisso eu falei assim, não, tá estranho. E aí eu fui lá no telefone dele e ele tinha mudado a senha do telefone dele. Só que ele não sabia que eu tinha. Aí eu fui lá, olhei a digital, que ele tava lá em cima e ele tinha deixado o fone dele carregando. O iPad dele também era conectado pro telefone. Eu podia ler em qualquer um dos dois. E aí eu peguei tudo, ele conversando com ela. Tinha até screenshot dele conversando com ela e rindo. Quer dizer, ele avisou ela e falou pra papai e falou pra ela pra não atender. E eu acho que, tipo assim, o pior, os dois, pra mim aquilo foi podre demais. Porque parece que os dois estavam tendo satisfação do que eles estavam fazendo comigo. Mas eu não tô me vitimizando aqui também não, tá? Porque eu deveria ter sido mais inteligente e ter pego isso tudo antes. Falei bem assim, aí eu peguei o screenshot de tudo e falei, não quero mais, acabou e pronto. Acabou. E acabou dessa vez de vez. E nisso eu já tinha mudado na noite anterior de volta pro nosso quarto. E no outro dia eu já mudei de volta pro quarto de Nicolas, tudo de novo. E aí fui ficar lá no quarto de Nicolas. Deixa eu pegar a prancha. Porque o quarto de Nina só tinha uma caminha de solteiro, então não dava pra mim poder dormir lá. E o quarto da Raquel, ela tinha o Theo, então não dava pra mim poder dormir no quarto da Raquel. E aí a cama de Nicolas era a cama de casal, assim, queen, tamanho queen. E aí eu dormia na mesma cama que Nicolas. E aí, gente, foi daí que o inferno começou dentro daquela casa. Aquele homem fez tanta covardia com a gente. Nunca chegou a colocar a mão em mim. Dê a César o que é de César. Nunca chegou a colocar a mão em mim. Ele escondeu todas as minhas joias pra mim poder não vender. Ele escondeu a chave do meu carro, a chave extra do meu carro. E foi várias coisas que eu não vou entrar em questão. Eu vou deixar que as pessoas saibam só a versão dele, porque quando tudo aconteceu, depois do dia definitivo que eu saí de casa, ele viajou pro Brasil e foi contar a versão dele pra vizinhança, sendo que a vizinhança nem sabia do que estava acontecendo dentro da minha casa. Porque eu não contei pra ninguém. A única pessoa que sabia o que estava acontecendo era a minha mãe e o meu irmão que estava morando ali dentro da minha casa. Assim, e os meus filhos, né, na verdade.
Ele fez muita coisa, de coisas assim. Mas uma das piores coisas que ele fez, dentro disso tudo, foi ameaçar o meu filho. E foi um episódio onde o meu filho, ele tinha escondido a minha chave da casa. Logo que eu falei que eu não queria ficar mais com ele, ele me mandou embora de casa. Ele falou, minha senhora, você não quer ser minha mulher, eu quero você fora da minha casa. Eu falei, oi? Você tá pensando que você me pegou na rua e você me colocou dentro da sua casa? Não é assim não, filho. Você me trouxe do meu país pra vir viver no seu país e eu sou sua esposa. Há 5 anos eu sou sua esposa. E isso era mais de 5 anos nessa época. E aí eu peguei e falei assim, eu não vou sair. Eu vou sair, porque eu não quero nada seu, ok? Apesar de que eu sei dos meus direitos, mas eu vou sair na hora que eu tiver condição de sair. E nisso eu tava trabalhando e juntando dinheiro para poder sair com os meus filhos de lá. E nisso, ele pegou e escondeu minha chave, eu não sabia que ele tinha escondido minha chave. E quando o Nicolas chegou da escola, eu tava lá embaixo no basement, no porão, fazendo umas coisas lá. E o Nicolas, ele pegou e falou com o Nicolas que queria a chave de Nicolas. Nicolas não me entregou, aí ele foi lá no porão perguntar pra mim por que ele queria a chave dele. Falei, como assim? Aí eu fui lá em cima tirar satisfação com ele. Falei, por que você tá querendo a chave do meu filho? Eu falei com ele que você não vai expulsar a gente de casa assim, de jeito não. Ele falou, não é pra poder expulsar, mas é a minha casa, vocês têm que bater na porta quando tiver que entrar. Falei, oi? Aí eu fui falar com meu filho que não era pra poder entregar a chave, era pra esconder a chave bem. Nisso ele veio atrás de mim e ele falou, por que você foi falar com a sua mãe? Você vai se arrepender amargamente do que você fez. Você vai pagar muito... Não, ele falou, você vai pagar muito caro por isso. Eu falei, quem se ainda tá ameaçando meu filho? Pum, liguei pra polícia. Falei, eu tô aqui, tá ameaçando meu filho de menor, tá querendo me expulsar de casa, e ele, como bombeiro aposentado, era uma vergonha ter polícia na porta, tá? Eles chegaram, e aí um conversou comigo, o outro conversou com ele e tá, um babou o ovo dele, o outro conversou comigo, porque ele conhecia o chefe do outro que conversou com ele. E aí o que conversou comigo falou bem assim, olha, você não tem obrigação nenhuma, vocês são casados no papel, você não tem obrigação nenhuma de sair daqui. Pelo contrário, se você se sentir ameaçado, você tem direito a pedir uma ordem restritiva e ele que tem que sair. Eu falei, tá bom. Você só tem que sair se você for uma ameaça pra ele e ele pedir uma ordem restritiva contra você. Mas se ele for uma ameaça pra você, você pode fazer tal coisa. Aí ele foi, aceitou, papapá, e nisso eu comecei a trabalhar muito rápido pra poder sair de lá. Aí eu, finalmente, depois de um tempo, de 1 mês mais ou menos, nisso eu já tinha o dinheiro pra poder sair de lá. Eu tava procurando casa, apartamento, pra poder sair de lá. Eu falei assim, não, essa semana eu vou sair de lá. E nisso eu peguei e fui atrás, e fui para um outro lado da cidade, que não era nem o lado da cidade que eu queria ir, mas eu fui lá, consegui uma casa e mudei. 1 semana depois eu mudei. Eu não esperei comprar móveis, eu não esperei nada. Eu e meus filhos mudamos para uma casa onde a gente só tinha um colchão para dormir. A gente sentava no chão para assistir televisão. Como as casas aqui já vêm com geladeira, fogão, essas coisas assim, tudinho, eu peguei e usei parte do dinheiro que eu tinha, eu paguei o depósito, paguei o primeiro mês de aluguel, comprei colchão pra gente dormir, roupa de cama, porque eu não levei nada da casa dele. Não levei nada. Eu só levei meus filhos, minha dignidade, minha cafeteira e o meu cachorro. Então eu comprei pouca coisa, mas nós mudamos e eu tava esperando ter mais dinheiro pra poder comprar um pouquinho mais de coisa. Mas mesmo assim eu falei, não, a gente dorme no chão, a gente se vira. E aí nós sentávamos no chão para poder comer, nós dormia no colchão, mas nós estávamos felizes e em paz. E eu estava em paz porque eu sabia que eu ia sair para trabalhar e meus filhos iam estar seguros. Aí nós mudamos para esse townhome. Do outro lado da cidade era tipo assim, 2 quartos e um porão acabado, né? Já todo acabadinho, com carpete, com tudo. E nós ficamos ali felizes. Eu morei ali durante quase 4 anos. Do período que eu conheci ele, casei e vim pra cá, no final de 2012, ou foi 12, foi 11. Ai, gente, não lembro. E aí, quando eu me separei dele, me divorciei dele, foi em 2019. Então vocês fazem a matemática aí de vocês, porque eu não tô com a cabeça pra poder fazer matemática agora, não. Mas eu sei que foram quase 7 anos de casamento, alguma coisa nesse sentido. Eu sempre tive muita vontade de entrar para a área de tecnologia. Teve até uma época que eu saí do meu trabalho, comecei a trabalhar de casa porque eu queria fazer um curso que eles tinham de graça para TI.
né? Eu só não fiz aquele curso porque eu não passei na prova. E aí, depois disso tudo, isso tudo aconteceu. E aí, eu queria muito trabalhar na área de TI. E parece que era o que Deus queria pra mim, porque as portas se fecharam de uma maneira pra mim, que eu só consegui emprego dentro desse lugar onde eu me tornei TI. Isso eu conto pra vocês em outro vídeo. E aí, eu fui trabalhar nesse lugar, que é um data center, né? E quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, foi daí que eu conheci o meu marido atual. Mas foi muito engraçado. Eu trabalhava lá como segurança na portaria, né? Como recepcionista. Ele foi lá para poder buscar uma chave, né? De uma Kate, onde ficavam algumas peças. E aí ele chegou lá e me entregou, buscou a chave. E na hora que ele buscou a chave, ele olhou assim para mim e falou: "Você não é daqui não, né?" Eu falei: "Não, eu sou brasileira, mas moro aqui já há algum tempo." "Mas você é nova aqui?" Eu falei: "Sim, sou nova aqui. Eu comecei aqui há pouco tempo." Ele foi e pegou a chave. Quando ele voltou para poder para poder devolver a chave, ele trouxe a chave mais um papelzinho com o número de telefone dele. Mó cara de pau. Eu peguei a chave, abusadíssima. Peguei a chave, peguei o telefone dele, joguei o telefone no lixo na cara dele e peguei a chave e guardei. Gente, nessa época, eu tava tão machucada por tudo que tinha passado, que eu não conseguia acreditar mais nas pessoas, principalmente homem, em relacionamento. Eu só queria me focar em me reinventar e aprender a sobreviver em um país, em outro país, sozinha com os meus filhos. A única coisa que eu pensava. E conquistar a minha carreira. Eu trabalhava nesse emprego de segunda a sexta, de 8 às 4. Eu chegava em casa, trocava de roupa, tirava meu uniforme, trocava de roupa e eu ia pra fábrica do Abercrombie Fitch, da Hollister, né? E eu trabalhava lá empacotando de 5:30 da tarde às 10:30 da noite, de segunda a quinta, e sábado e domingo eu trabalhava lá de 6 da manhã às 6 da tarde. Pega a visão, eu trabalhava em 2 empregos para poder dar conta de pagar tudo que eu precisava pagar e sustentar meus filhos. E eu também sempre tive aquele conceito na minha cabeça, que aonde se ganha o pão, não come a carne. Então, era totalmente fora da minha filosofia de vida, de me relacionar com alguém dentro do trabalho, ainda mais na fragilidade que eu estava, na raiva que eu estava com uma raiva muito grande dentro de mim nessa época. E vamos normalizar isso, porque acontece. E aí, nisso, 1 ano trabalhando juntos, mas só que, tipo assim, se ele quisesse ter amizade comigo, ótimo. Então nós começamos a ser amigos. Na hora do almoço, o pessoal, a gente se encontrava na mesma cafeteria, todo mundo tinha só uma cafeteriazinha para poder a gente almoçar. Então eu saía do posto de segurança e ia para a mesma cafeteria que todo mundo comia. Então ali a gente comunicava, conversava e tal, todo mundo. Fiz amizade com muita gente ali. Mas 3 pessoas ali dentro foram mais próximas a mim e uma era ele. E aí nós fizemos uma amizade muito grande. E depois desse 1 ano de amizade, 1 ano e 2 meses de amizade, mais ou menos 1 ano de amizade, eu comecei a perceber que eu, tipo assim, eu sentia e eu via algo diferente nele. Gente, e não era assim, não sei dizer, era algo dentro dele, assim, que eu gostava muito. E aí eu falei assim, ok. E aí nossa amizade foi cada vez aumentando, se estreitando mais, até que um dia eu tava doente e eu tava em casa, muito doente. E aí ele entrou em contato comigo e falou bem assim, tem algo que eu possa fazer por você? Você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, olha, tô sim. Aí ele falou, o quê? Eu falei assim, eu preciso que se você puder buscar meu filho no trabalho, porque eu não tô aguentando levantar do sofá, eu tô muito doente. Nessa época, Nicolas trabalhava no Walmart. E ele trabalhava no Walmart e eu buscava ele à noite no Walmart antes de ir pro meu trabalho, que meu trabalho era à noite. E aí ele pegou e falou bem assim, tá bom, eu busco. Fala pra mim e avisa pra ele que eu vou buscar ele. Eu falei, tá bom. Aí ele foi, buscou o Nicolas. Aí quando eu abri a porta, quando o Nicolas entrou dentro de casa, né? Abri a porta do Nicolas, já tinha chave. O Nicolas entrou dentro de casa e falou, mãe, onde você conheceu uma pessoa tão maneira assim? Cara, aí eu falei, você é meu amigo do trabalho. Ele falou, nossa, ele é muito maneiro. Mas por que ele era maneiro? Porque eles vieram de lá aqui conversando sobre videogame e computador.
dois nerds conversando a mesma linguagem. Naquele dia eu falei com ele, você quer ficar para jantar com a gente e tal? Eu fiz janta. Aí ele sentou, jantou, sentou na mesa, começou a conversar com o Nicolas e tal. Ali eu já falei assim, ok, I like it, gostei. E aí, nisso que ele jantou pela primeira vez, ele já veio outra vez para poder jantar de novo e tal, interagir com as crianças, com o Nicolas e tal. Principalmente com o Nicolas, ele e o Nicolas sempre foram assim. E aí, com o tempo, teve uma vez que ele veio e na hora que ele foi embora, eu dei um beijo no rosto dele. No caminho dele dirigindo pra casa, ele me ligou e ele falou bem assim, o que que tá acontecendo? Por que que você me beijou? O que que a gente é? Eu falei assim, nós estamos juntos. Aí ele falou que pra ele ganhou o dia dele com isso. Ele falou que ele foi assim, ele falou que ele nem viu o bicho chegar em casa, é isso que ele conta, mas deve ser beijo. Então, desse período que nós começamos a namorar, mas ninguém no trabalho sabia que a gente estava namorando. Eu falei com ele que eu não queria que ninguém soubesse. Até porque ele tinha um cargo maior do que eu e isso poderia não. Apesar de que ele trabalhava em outro setor do meu, em outro departamento. E aí nós pegamos e começamos a namorar. Aí depois de um tempo nós nos assumimos. E aí ele veio morar comigo. Ele morou lá em casa. 3 meses depois ele me pediu em casamento. No meio da festa brasileira, na frente de todo mundo. Eu bêbada, dançando no palco, quase caí. E ele tinha armado tudo com meus amigos e eu não sabia. Quando foi em julho, nós casamos. No papel. Por que que vocês casaram? Cara, eu também não sei. Porque na época eu também não queria, eu não tava me importando pra poder me casar. Com ninguém. Ok? Casamento pra mim é só uma questão de papel. A gente já tava morando junto, tava bom. Mas ele queria garantir os meus direitos. Ok? Ele falava assim, não, eu quero casar porque eu quero que você tenha seus direitos e tal, não sei o que. Eu acho importante a gente casar porque legalmente, se acontecer alguma coisa comigo, você tem poder pra poder responder. Eu falei, tá bom, eu sei que não é tanta coisa assim, mas eu falei assim, não, tá bom. E foi a primeira vez da minha vida que eu realmente quis casar com alguém. No sentido de que eu quis festa, eu quis celebrar com a minha família, eu quis, sabe, realmente casar com alguém. E essa foi a 3ª vez que eu casei com um americano. E é o meu 4º casamento. Então é isso. E nós estamos juntos até hoje. Ó, meu vidro tá limpinho. E nós estamos juntos até hoje. Vai fazer quase 5 anos e quase 4 de casamento. Em julho nós vamos fazer 4 anos de casamento. Graças a Deus. Perfeito? Não, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, eu sou chata pra caramba de vez em quando. Ok? Que às vezes eu não sei como que ele consegue me suportar. Principalmente nessa fase que eu tô passando agora, da perimenopausa, que é algo que depois eu converso com vocês sobre. Mas, cara, tá dando muito certo. Glória a Deus e que seja assim pra sempre. Em nome de Jesus vai ser. E é 4º e último. Então essa é a minha história de como eu casei 4 vezes e dessas 4 vezes eu tive 3 maridos americanos. Eu acho que a conclusão é que eu não me identifiquei mesmo, não era minha. Não sei se o que Deus tinha preparado pra mim era realmente viver fora do meu país, porque eu quando de pequenininha eu falava pra minha mãe, eu não vou viver aqui pra sempre, eu vou embora desse país. E a minha mãe falava assim, você é sonhador igual ao seu pai. E eu falava pra minha mãe, tudo começa com um sonho. Não sei se é algo que Deus já tinha preparado pra mim, que Ele colocou no meu coração, que no entanto que eu fui embora e Ele arrumou um jeito de me trazer de volta. Gente, quando eu vim para poder voltar nessa 2ª vez, todo o processo, teve advogado que não quis pegar o meu processo, porque ele falou que não ia passar, que não ia ser aprovado. E o meu processo foi aprovado. E eu acredito que sim, porque eu acho que se ele não tivesse algo preparado assim para mim, assim, o que ele quer comigo aqui, ainda não terminou. Quando eu me separei do meu 2º marido, eu só ia terminar de criar meus filhos e eu ia embora pro Brasil. Hoje já não vou porque eu não vou largar meu Big Mac aqui. Entendeu? Apesar de que o nosso plano de futuro é viver nossa aposentadoria lá.
Eu acho que ele já tinha preparado algo pra mim, no entanto que, tipo assim, eu nunca tive aquela compatibilidade tão grande com os homens brasileiros. E nada de errado com os homens brasileiros. O pai dos meus 2 filhos são brasileiros, ok? Nada de errado com eles, mas eu acho que não era algo que tava reservado pra mim. E aí, foi aí que aconteceu. Ah, mas por que você casou tantas vezes? Gente, porque aconteceu. Foi porque eu quis, mas porque eu não quis, mas por causa de necessidade de casar, assim, não necessidade, porque eu queria realmente construir uma família para minha filha, com o pai dela, né, que eu não queria criar ela como eu estava criando o Nicolas, né, sozinho, sem uma família, e isso não tô culpando o pai de Nicolas, porque foi escolha minha, não foi escolha dele. Da segunda vez, foi para que ele pudesse ficar lá no meu país, lá no Brasil. E dessa vez, sim, foi porque eu quis. Queria muito, gostei muito. E no início eu não queria, mas depois eu falei, não, eu quero. Sentia que eu tava fazendo a coisa certa. E aí eu casei, e agora estamos aqui. Então essa é a minha história. Espero que... Sei que vai haver julgamentos, se quiser julgar, pode julgar. Eu não tô nem aí, não, porque a pessoa que já passou por tudo que eu passei na minha vida, que minha vida dá um livro, que tem várias outras coisas que um dia eu posso contar pra vocês aos poucos. Pessoa que já passou por tudo que eu já passei na minha vida, crítica não me machuca. Entendeu? Apesar de que eu sou leonina, gosto de elogio, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, de dar um subscribe, ok? Porque depois eu vou contar pra vocês como que eu me tornei TI, engenheira de redes, sem faculdade aqui nos Estados Unidos. Depois eu conto pra vocês. Tchau, tchau. E esse é o nosso vídeo de hoje. Beijo.